Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e também polêmicos. No programa de hoje, eu converso com o empresário, ex-vereador eleito aos 23 anos de idade e reeleito como vereador mais votado da cidade. Hoje é prefeito de Rio do Sul, o mais jovem da história do município. Eu estou falando de José Eduardo Rothbard Tomé, ou apenas José Tomé. Prefeito, boa noite, prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouco. Bom, a dinâmica do nosso programa, do programa Um Contra Um, é muito simples. Neste primeiro bloco, nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é então a política regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Prefeito, para a gente começar o nosso bate-papo, política no âmbito nacional. O seu partido, o PSD, ele tem uma reconhecida força aqui na nossa região, no Alto Vale, e também no estado. Porém, no âmbito nacional, ainda é um partido que carece de um pouco mais de força, não tem a mesma relevância que partidos como MDB, PT, PSDB, enfim. Ao que o senhor atribui essa falta de relevância do PSD no âmbito nacional? Talvez a falta de uma liderança? Eu creio que sim. O partido, ao longo dos anos, ele se constituiu para dar apoio a alguns governos. E eu faço questão de dizer que, até pelas experiências político-partidárias que já vivi, decidi construir política com amigos. E foi muito mais a questão local que fez eu tomar a decisão de estar no PSD, a questão principalmente municipal, regional, e na questão nacional é fato. O partido, inclusive as referências do partido em nível nacional, é o ex-governador Raimundo Colombo, que governou Santa Catarina, mas é sempre importante fortalecer as bases, fazer esse trabalho de dentro para fora, para que, quiçá, o PSD possa ter aí um projeto expressivo em nível nacional. O senhor acredita num crescimento a médio e longo prazo? Sabe que as questões político-partidárias estão bastante desgastadas. A população, na verdade, não tem mais dado muita bola para a questão partidária. Ela quer postura. O presidente Bolsonaro foi eleito por um partido que lhe serviu de plataforma para ele colocar em prática as suas ações tão esperadas pelo povo brasileiro, com o fim da corrupção, e um país mais decente, com mais respeito, mundo afora. E a gente sabe que o vínculo com esse partido já não existe mais. Então eu creio que, eu tenho, e faço, até confesso, que tenho observado pouco a questão do PSD em nível nacional. Eu confesso isso. A nossa questão, o foco é mais local pelas pessoas que envolvem o PSD, que me deixam confortável para trabalhar e inspirado. Porque são boas histórias, são boas pessoas, são bons líderes comunitários, são bons empresários envolvidos, e é isso que me motiva a estar hoje no PSD. O senhor não esconde que votou no segundo turno pelo Jair Bolsonaro para a presidência da República. A pergunta é, por que o senhor tomou essa decisão e como o senhor avalia esse curto período de governo aí do presidente Jair Bolsonaro? Nós fomos para o voto útil. Entre escolher manter a esquerda no poder ou mudar isso. E a esquerda, principalmente ali 10, 12 anos, foi de muitos escândalos, muita corrupção, o que ficou muito claro. O Brasil perdeu credibilidade, perdeu competitividade, o setor produtivo ficou menor, o emprego se comprometeu. O volume de desempregados no Brasil estava absurdo, não por questões como as atuais que envolvem pandemia, mas por corrupção e descrédito político. E nós estávamos diante de um modelo político mais conservador, mais voltado realmente às questões éticas, morais do Brasil, ou manter aquela coisa que estava dando errado. E me posicionei sim publicamente, com apoio ao Bolsonaro, junto ao Merizio, candidato a governador. Reconheço aqui que tivemos êxito e também tivemos derrota, mas convicto das posições que tomei, acreditando muito nisso, Guilherme. A questão do voto útil, você tinha entre manter a esquerda corrupta, fazendo mal para o Brasil,
gerando desempregos, né, falta de crescimento e desenvolvimento do país, ou crer num novo modelo mais conservador, anticorrupção, né, que fizesse com que o Brasil voltasse a crescer e a ter respeito internacional, que é muito importante, porque o Brasil é um país muito rico. O Brasil tem muito a oferecer para o mundo, riquezas naturais, minerais, enfim, que fortalece inclusive indústrias, emprego, renda e desenvolvimento. E penso que fiz a coisa certa, não me arrependo, faria de novo. E em relação ao âmbito estadual, qual a sua avaliação sobre o trabalho do governador Carlos Moisés? Vejo que não caminha bem, né? Falta experiência, falta pulso, poder de gerir pessoas e processos, talvez pela sua pouca experiência, como diante de liderar um processo de gestão pública, né? Porque muito se fala, às vezes, da classe política. Nós tivemos os 2 ex-governadores anteriores que haviam sido prefeitos, parlamentares, passaram, né, pelo parlamento estadual, federal, tiveram capacidade tiveram a condição de desenvolver a sua capacidade de gestão antes de chegar ao governo do Estado. E governar um Estado é algo extremamente complexo, é extremamente grandioso. Você lida com o brio de muitas pessoas, né? Do próprio parlamento catarinense, a gente percebia que o governador Moisés, nos primeiros meses de governo, olhava o parlamento de cima para baixo, né? Hoje ele olha o parlamento de baixo para cima, porque depende do parlamento para continuar governando o Estado, inclusive, pelas CPIs, pelos pedidos de impeachment. Então, eu, na minha visão, vejo que faltou humildade, vejo que faltou diálogo com o Poder Legislativo, com as entidades, e tenho muitos conhecidos, empresários, membros de entidades em nível estadual. Faltou isso, né, no momento de construir um modelo de governança, até porque foi a onda Bolsonaro que o elegeu, isso é algo que não dá para se tirar, e ele precisa reconhecer isso. Ele foi eleito pela onda do 17, de votar tudo 17, né, que elegeu o presidente, por essa ânsia de mudança, elegeu o governador, vários deputados estaduais, vários deputados federais. E vejo que faltou ele enxergar isso, criar com a comunidade, com a sociedade civil organizada, instituições e o parlamento catarinense, um modelo de governança que hoje ele tem dificuldade, né? Tem dificuldade de dialogar e de conseguir fazer com que o Estado avance, fora as questões todas que envolveu o governo em ações de corrupção, né? O escândalo dos respiradores, enfim, 33 milhões pagos antecipadamente por produtos que, se a operação não tivesse ocorrido, saberia-se lá se viriam, se teria se recuperado. Já recuperaram mais de 11, 12 milhões desses recursos. Então, acho que houve muitos erros por essa falta de humildade e de diálogo. Perfeito. É evidente que para governar, os prefeitos muitas vezes precisam recorrer aos deputados, sejam eles no nível estadual ou federal. Nesse contexto, eu gostaria que o senhor citasse aqui no programa 1 contra 1, um deputado que tem contribuído com o seu governo e um deputado que, na sua visão, tem deixado a desejar. A deputada Giovânia de Sá, em nível federal, nos ajudou muito, nos abriu muitas portas, contribuiu demasiadamente em encaminhamentos dos projetos junto ao BRDE, Caixa Econômica, que está aí hoje o grande pacotaço de obras e ações pela cidade do Acelera Rio do Sul, que vem transformando a nossa cidade, e isso é muito importante, né? Cito também ela como referência pela vinda de recursos, recursos principalmente na área da saúde, foram mais de 2,5 milhões de reais. E às vezes a população se pergunta, poxa, mas tem que ficar passando o pires, tem que ficar bajulando o deputado, tem que colocar o carro lá na frente da prefeitura e pôr a faixa para agradecer. Enquanto o sistema for esse, só para contextualizar rapidamente, enquanto o sistema for esse que estiver posto, eu corro atrás e busco o apoio de deputados e senadores para nos ajudarem. Esse é o jogo que tem que ser jogado, então vamos jogar para trazer o maior volume de dinheiro para a nossa cidade. Porque o deputado, se não for respeitado e não for valorizado, ele tem aquela cota de recursos que ele tem outras 294 cidades para encaminhar o dinheiro. Então nós temos que ir lá, temos que pedir, temos que ser gratos. É dinheiro fruto dos impostos do cidadão? Claro que é.
mas tem hoje o poder na mão de um deputado ou de um senador para mandar recursos para cá. E com relação talvez, se me permite, Guilherme, entre parlamentares, né, em nível de Estado e federal, que daí inclui Senado, se me permite, eu penso que o senador Jorginho Melo foi muito bem votado em Rio do Sul, né, como senador da República. E ainda não tem correspondido, né, e faço isso até como uma provocação, porque tenho procurado, tenho pedido, não o apoiei para a vaga ao Senado, né, mas ele foi muito bem votado aqui. E eu penso que está faltando ainda, e tem tempo, na verdade tem tempo. E aqui talvez é um bom momento para a gente poder mandar um recado de forma educada, diplomática ao senador, para que olhe mais pela capital, né, do Alto Vale Itajaí. Bom, prefeito, eu vou para um rápido intervalinho comercial e na volta nós retornamos com o programa 1 contra 1 para abordar aí sim a nossa política regional com o prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Eu volto já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Neste bloco abordaremos questões da nossa política regional. Prefeito, não é novidade para o eleitor rio-sulense que existem conversas entre a cúpula do PSD, o seu partido, e também a cúpula do MDB. E que a possibilidade de uma coligação entre esses dois partidos existe. Inclusive, isso já foi até comentado aqui no programa 1 contra 1. Afinal, prefeito, a comunidade quer saber quem vai ser o seu vice e em que pé estão essas tratativas. Vai haver essa coligação com o MDB ou não? Eu gostaria muito que houvesse. Deixar bem claro isso. Trabalho para que isso ocorra. Por quê? Deixar bem claro para a comunidade. O MDB é um partido que une muitos bons líderes, né? Temos o deputado Gerri na região, temos o deputado Peninha na região, temos o senador da República do partido, o senador Dário Berger, temos 3 vereadores na Câmara, é um partido bastante fortalecido, tem bons líderes, outros que a gente vê que são pré-candidatos também a prefeito, vice-prefeito, vereadores, né? Existe um bom grupo de líderes dentro do MDB e eu penso que política se faz aglutinando, né? Não colocando em xeque cargos políticos, né? O nosso governo foi um governo que buscou reduzir cargos de indicação políticas, né? Nós fizemos reforma administrativa aprovada pela Câmara de Vereadores que prova isso, unificamos secretarias, administração e fazenda eram 2, hoje é uma, agricultura e obras eram 2, hoje é uma, as fundações estão de cultura e de desporto alinhadas com o desenvolvimento social, foram reduzidos os cargos. Não está em jogo aqui oferecer cargos, mas está em jogo fazer uma unificação política com lideranças. Tem ex-prefeitos, tem o ex-prefeito Gariba, enfim, que é líder no partido e que eu respeito, né? E tenho buscado isso. Eu tenho provocado, penso mais do que qualquer líder, até do nosso próprio PSD, esse entendimento. Com relação ao vice, é uma construção que precisa ser feita com diálogo e a viabilidade eleitoral, ela passa pelo campo das viabilidades, né? Você precisa viabilizar um projeto. Aí veja bem, nós temos o Dr. Paulo Cunha de vice-prefeito. Um vice-prefeito que renunciou ao seu próprio salário para poder voltar a atender no Sistema Único de Saúde, né? Não podia acumular as 2 funções, não estava atendendo no SUS, aqui inclusive, né, faço questão de referenciar a decisão dele. Os médicos, né, na grande maioria, querem atender no privado, tem um volume de remuneração sobre a consulta muito maior do que o SUS remunera, R$ 28, R$ 30 uma consulta, no privado R$ 300, R$ 400. O Paulo tem percorrido os bairros para atender a comunidade desde o começo do governo e é um vice-prefeito diferenciado pela sua capacidade de trabalho. Para mim é um privilégio ter o Dr. Paulo Cunha como vice-prefeito, né? E é um processo que diante dos partidos um pouco assusta, um pouco afasta, porque você, para coligar, parece que tem que abrir mão, né, de vice-prefeito e eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a construção ela tem que ser feita conjunto para ajudar a governar o governo.
entre os partidos. Eu disputei a eleição, se não me engano, há 4 anos atrás, se não me engano, em torno de 8, 9 partidos. Nós reduzimos cargos, nós enxugamos a prefeitura e governamos com uma capacidade de investimento infinitamente maior. Está na praça aí o resultado para todo mundo ver. Eu acho que é isso que os partidos políticos precisam enxergar, né? Não existe mais essa questão de fatiar cargos, abrir mão, por exemplo, do Paulo Cunha como vice-prefeito. Eu quero muito que a gente continue tendo, a partir do ano que vem, falando enquanto pré-eleição, ainda não estou com foco nisso, estou com foco num volume de trabalho muito grande que a gente está entregando, todo o desafio da pandemia, do coronavírus, que remete à nossa energia, à nossa atenção, mas Rio do Sul merece ter um vice-prefeito como Paulo Cunha, que não brigou com o prefeito, que não tem ego elevado, que é uma pessoa de bem, é uma pessoa muito humilde, de uma família muito boa, que tem uma história com a cidade de Rio do Sul, e o Paulo não chegou de graça. Assim como nós também não, foi tudo com muito trabalho, muita determinação. Então o Paulo é uma referência de vice-prefeito à minha leitura, e eu faço questão de dizer, assim como o próprio Partido Liberal, PL, é um partido que eu gostaria de ter junto. Tem bons líderes, tem um primeiro suplente, deputado federal em nível federal, que é o empresário Jorge Guetem, que é aqui da região, que pode nos abrir portas, que pode trazer oportunidades para a cidade de Rio do Sul, e a união de partidos e de líderes nos permite isso. Peninha já tem nos ajudado bastante em Brasília. Se o MDB estiver junto, talvez tenha mais motivação para nos ajudar. Assim como o GR abrindo portas em Florianópolis, que já tem feito, talvez tenha mais motivação, e essa união nos dá resultado para a cidade. Se essa escolha coubesse apenas ao senhor, então o senhor escolheria Dr. Paulo Cunha para ser o seu vice e traria o MDB na coligação? Isso seria o suprassumo, e quero dizer que respeito o anseio e as vontades, os desejos do MDB, que precisa apresentar, inclusive, viabilidades. Inclusive, eu já deixei muito claro para o MDB. Se tivesse se tem um nome melhor do que o nosso, vamos colocar aqui para estudar a questão prefeito. Mas a gente tem trabalhado muito, tem os números que trazem, que são bons, assim como do nosso vice-prefeito, Dr. Paulo Cunha também, para a gente buscar chegar junto às lideranças do MDB, esse entendimento, deixar o jogo aberto, franco, transparente, para a gente conseguir aglutinar, que aí é importante para a cidade. Prefeito, o senhor muitas vezes, nas suas campanhas, até por ser muito jovem, ter sido inclusive eleito o prefeito mais jovem da história de Rio do Sul, foi eleito vereador com apenas 23 anos de idade, o senhor sempre usou o termo nova política como bandeira de governo. O senhor não acha que a coligação entre adversários políticos com o intuito de vencer a eleição não é uma prática da velha política? Não, não acho. Acho que a nova política tem que ser feita com posturas novas. O político, seja ele mais experiente ou mais novo, ele tem que se adequar à realidade na qual nós estamos enfrentando. Eu volto a dizer, é reunir líderes, não reunir jogos de interesses pessoais. Por exemplo, recentemente recebemos equipamentos e expusemos em frente à prefeitura, que vieram de recursos na época senador Esperidião Amin, hoje, na época deputado federal Esperidião Amin, hoje senador da República, que tem um pré-candidato a prefeito, inclusive, na cidade. Mas a gente tem que valorizar quando as coisas importantes vêm para a cidade, principalmente nessa união de forças. Eu tive a oportunidade de visitar o gabinete do senador, na época deputado federal, com os nossos vereadores do partido aqui em Rio do Sul, pediu recurso para ele, veio. Quem ganhou? A cidade. Então, não é uma aglutinação de interesses pessoais, é uma reunião de líderes políticos, de partidos, que a gente vê agora até o nosso presidente Bolsonaro, que tem posições extremamente firmes, contundentes no quê? No combate à corrupção e no crescimento do Brasil, mas ter que sentar com outros partidos também para criar consenso de desenvolvimento de país. E é isso que eu quero para a cidade. Em novembro do ano passado, o GAECO deflagrou aqui em Rio do Sul e em outras 6 cidades do Alto Vale a Operação Curupira, que repercutiu em todo o estado. Essa operação apurava crimes contra a administração pública e também o meio ambiente. Na ocasião, foram presos pelo menos 4 servidores públicos do município, sendo que, ao que me consta, pelo menos um permanece ainda no presídio. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa operação? O senhor acredita que essas pessoas são inocentes?
O processo ainda está em curso, até para trazer informação, não tem mais nenhum servidor detido, né? Preso, não tem mais, estão todos soltos. O processo ainda está em curso e enquanto você tem a possibilidade de as pessoas poderem se defender, né? Penso que o processo ele ainda não tem um julgamento efetivo final. A grande maioria maciça desse processo que envolveu foram por questões ambientais, né? Não se provou até o momento nenhum crime contra recursos que envolveu recursos públicos, por exemplo. Eu quero deixar uma coisa muito clara, ocorreu na nossa administração, poderia ter ocorrido em outras administrações anteriores que também eventuais problemas circularam pela cidade e talvez não foram desvendados por operações. Esse processo tem milhares de páginas, em nenhum momento cita o meu nome. Então eu quero dizer que eu estou muito tranquilo com relação a isso. Claro que a oposição política gosta de fazer festa com isso, e eu não vejo problema nenhum. Eu sempre, ao final do dia, depois da longa jornada de trabalho que temos, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo muito tranquilamente. A minha vida financeira é uma vida humilde, com a minha esposa, que é uma batalhadora, que tem comércio, que está trabalhando grávida já praticamente nos finalmente da sua gravidez. Se nós tivéssemos uma vida tranquila, talvez não necessitaria labutar tanto, mas é que a gente prima pelo dinheiro honesto, pelo dinheiro sério, pelo dinheiro transparente vindo do nosso suor. Como eu tenho uma remuneração de prefeito, já foi a 4ª maior do estado, pelo congelamento de salário hoje é a 10ª, e ainda é uma boa remuneração e eu estou satisfeito com isso. Afastamos os servidores a partir do momento em que houve um indiciamento, quando o juiz indiciou, criou lá todo o processo de indiciamento de nomes, eu os afastei imediatamente, inclusive servidores de carreira da prefeitura concursados e os também não concursados que eram indicados. Todos foram, a partir daquele momento, afastados para que a gente pudesse substituí-los e não ter vínculo nesse processo. Se são inocentes ou não, eles estão trabalhando para provar, né? E a justiça está aí para fazer a sua parte. Então é algo que eu respeito. A prefeitura foi aberta na sua totalidade para a busca de informações e vai continuar sendo assim enquanto houver toda e qualquer necessidade de buscar informação lá na prefeitura, enquanto prefeito, estiver lá. Prefeito, o senhor tem trabalhado bastante a questão das obras aqui no município. Se não me engano, é o maior volume, o maior montante de dinheiro investido por um prefeito em um mandato no município. Porém, uma obra que foi contestada por algumas pessoas aqui na cidade foi a revitalização da Avenida 7 de Setembro, aqui no centro de Rio do Sul. De acordo com o Portal da Transparência, o município adquiriu, através de licitação, 28 placas de identificação, aquelas plaquinhas que ficam abaixo da bandeira dos municípios, com as seguintes características: tamanho 80 centímetros por 12 centímetros, material alumínio ou aço galvanizado e letras com 10 centímetros de altura, com identificação nos dois lados. Porém, o que se vê lá na avenida são placas em PVC com identificação em apenas um dos dois lados. Além disso, de acordo com o Portal da Transparência, o valor pago por cada uma das 28 placas foi de R$ 221. A nossa equipe consultou algumas empresas de comunicação visual aqui da cidade e identificou que uma placa nas mesmas características custa em média R$ 60, ou seja, quase 4 vezes menos. O senhor não acha que pode haver aí um descaso com o dinheiro público? Não acho, porque a distribuição global da prestação de contas, a empresa acabou fazendo de uma forma onde houve diferenças grandes nos valores. Inclusive foi muito questionado que o saco de cimento custava R$ 50, quando na loja de material de construção custava 25, alguma coisa nesse sentido. Mas foi, na verdade, a forma como a empresa fez a tabela de prestação de contas. O valor global da obra, você pegar lá, o LED implantado, o globo implantado, primeiro lembrar que foi um pedido da nossa própria Unidade, que o lado esquerdo houvesse iluminação maior, muito ir e vir de alunos no período noturno, questão de segurança, é por isso que nós implantamos e decidimos fazer uma homenagem aos municípios,
tendo em vista que somos a capital do Alto Vale, um tanto quanto que uma avenida do Alto Vale, né, em homenagem ao Alto Vale do Itajaí, o reconhecimento de todo o Alto Vale que deixa dinheiro aqui em nossa cidade todos os dias, porque somos o polo referência regional. Então, o valor global da licitação, que inclusive passou por um processo de sindicância administrativa, ficou comprovado que os valores são reais, são valores investidos corretamente. O que não foi feito corretamente foi a prestação de contas da empresa na planilha física financeira, que assim se fala. Até chamou a minha atenção também, pô, o cimento não está correto. Não, mas prefeito, se for ver a barra de aço galvanizado de X metros de altura, está com um preço defasado. A empresa, na hora de lançar, um funcionário da empresa, né, na hora de fazer a prestação de contas, encaminhou com esses erros, mas que foram comprovados, repito isso, que o valor ele é compatível na sua totalidade, né? Então, com relação a isso, fico bem tranquilo. A gente investiu não só em bandeira, e investiu em placas, né, identificativas dos municípios. A gente investiu em iluminação e segurança da Avenida 7 de Setembro, principalmente para o pedestre, para o estudante que caminha ali todos os dias. Para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, em contato com algumas fontes políticas que eu tenho aqui na cidade, chegou até mim a informação de que o seu partido, o PSD, estaria cogitando a possibilidade de lançar, inclusive com seu aval, o nome de Manuel Arizoli Pereira para candidato a prefeito de Rio do Sul no seu lugar. Inclusive, pelo que me consta, o senhor Manuel Arizoli Pereira estaria disponível, estaria disposto a se desligar da Celesc, inclusive. Tudo isso para evitar uma eventual cassação aí da sua chapa que possa vir a acontecer por conta do processo de Caixa 2 da eleição de 2016, um processo que ainda está em aberto. Essa possibilidade realmente existe ou não passa de um rumor, de um boato? Eu desconheço completamente a informação, né? E o Manuel é um grande servidor, grande gestor, é um dos grandes responsáveis por hoje o Hospital Regional estar bem como está. A gente tem que lembrar da história, respeitar a história das pessoas, e o Manuel é um destes que construiu essa grande gestão. É membro de entidades como o Rotary, que faço questão de dizer que eu conheço muito bem, né? A questão de uma eventual necessidade de se buscar um gestor para estar no nosso lugar é um processo que eu vejo como extremamente desnecessário, né? Nós, durante 3 anos, tivemos em fevereiro desse ano o julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral, análise do recurso especial do nosso processo, né? Envolvendo pessoas com foro privilegiado na ocasião, e que se exauriu essa discussão agora em fevereiro, dando por não servir de fundamento para arquivar o processo. O que nós vamos discutir agora no nosso processo de um eventual Caixa 2, né? Que eu vejo muito político usando isso contra nós. Eu faço questão de comentar nesse assunto, né? Eu saí da eleição como um cara que não tinha dinheiro, como um cara humilde, como um cara que passei por dificuldades, porque num comércio que sofri 3 enchentes e tive que vender o estabelecimento, assim como me identifico com muitos da cidade de Rio do Sul que passaram por isso, e saí da eleição por abuso de poder econômico. Nós agora vamos para o processo julgar o mérito do processo, que é a contabilidade da eleição de 2016. E eu quero dizer que eu estou extremamente tranquilo com relação a isso, que a nossa eleição custou mais barata até do que alguns adversários que nós tivemos. Eu tenho convicção disso. Nós temos a contabilidade de campanha do prefeito e do vice, e temos a contabilidade de campanha de a grande maioria dos candidatos a vereadores da nossa coligação, que foram feitas por um único profissional, a contabilidade, a tesouraria, e naquele momento, quando a polícia, que deflagrou a operação lá atrás na eleição, unificou esses gastos e trouxe tudo para a coligação Tomé e Paulo Cunha, prefeito e vice. Nós vamos lá provar que houve um equívoco nessa contabilidade, e que não houve abuso de poder econômico e que não houve Caixa 2. Então é todo um processo ainda que se tramita, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, e sigo firme, repito até, nem tão focado na eleição, ainda focado muito,
toda a minha energia no governo, toda a minha energia nas ações de controle e prevenção do coronavírus, no maior pacote de obras e ações realmente da história de Rio do Sul, de um prefeito de um único mandato que estamos entregando, e tenho certeza que tudo vai se dar o devido encaminhamento por questões de justiça. Quem me conhece, conhece a minha história e sabe de onde eu vim, sabe que não tem condição alguma de a nossa campanha ter envolvido um processo de abuso de poder econômico ou de Caixa 2, eventualmente. Perfeitamente, está explicado. Nesse contexto, então, o senhor é o candidato, é o pré-candidato, mas deve ser o nome do PSD, então, para a prefeitura. Essa possibilidade de um outro nome substituir o senhor, inclusive com o seu aval, está descartada. Não existe. Creio que sim, inclusive o maior defensor, os dois maiores defensores da nossa eventual reeleição, o deputado Milton Obos e o presidente do partido, Almir Petris, que é um grande líder e, nossa, a gente tem vibrado pelos resultados que o governo tem dado à população no interior, nos bairros, nas obras estratégicas que nós estamos fazendo. Então, eu penso que essa situação ela não tem fundamento. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta teremos o nosso Pinga Fogo com o prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Eu volto já. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o atual prefeito de Rio do Sul, José Tomé, e pré-candidato à reeleição pelo PSD aqui na capital do Alto Vale. Prefeito, neste último bloco abordaremos algumas questões pessoais, alguns anseios que o senhor talvez tenha ainda na política e também faremos o nosso pinga-fogo. Perguntas curtas com respostas em uma palavra ou também em uma frase curta. O senhor entrou muito jovem na política, aos 23 anos, foi eleito vereador aqui na cidade e pode ser considerado, por que não, um político de sucesso, já que teve êxito em todas as disputas que o senhor concorreu. Há quem diga que o senhor será candidato a deputado estadual já daqui a 2 anos. Procede essa informação? Isso é um desejo seu? Descartado. Essa possibilidade é descartada, não existe condições de fazer isso, o povo não aceita mais. Político sair no meio do mandato para disputar uma nova eleição. Um plano de cidade está em curso, uma ação de desenvolvimento urbano da cidade de Rio do Sul. Nós, com as obras que estamos executando, estamos tirando o desenvolvimento da cidade, levando para as extremidades, tirando do leito do Rio Itajaí do Sul e do Rio Itajaí do Oeste, do Rio Itajaí Sul, por tudo que nós já sofremos. Então, temos 6 grandes valadas recebendo pavimento asfáltico. Temos o projeto da Ponte do Acesso Leste, que é o novo acesso da cidade de Rio do Sul, enfim. Temos esses 57 milhões de reais em obras sendo executadas, que, claro, levei 2 anos para estabelecer crédito financeiro da prefeitura perante bancos e instituições, para nos anos de 2019 e neste ano 2020 estar executando essas grandes obras. Não vejo condições de terminá-las todas até o final do ano, porque são obras de vulto. Falo do Acesso Leste, que é na região do Bela Aliança com o bairro Navegantes, um investimento de 12,3 milhões de reais, que a licitação é agora no mês de julho. E a população não aceita mais isso, Guilherme. Já vi políticos fazerem isso e terem que gastar rios de dinheiro para se eleger deputados. Eu não tenho dinheiro para isso. Então, e nem disposição para investir dinheiro num projeto desse. Porque o que me deixa convicto é de que a população elegeu o prefeito para cumprir os 4 anos de mandato, que é o que lhe cabe. E projetos futuros, você mesmo colocou. Eu estou com 34 anos, não preciso ter pressa, não preciso me precipitar, não preciso queimar meu filme com a população. Eu penso que se fizemos uma eleição de vereador lá em 2008, quando era para fazer 200, 300 votos, fizemos 1.598. Em 2012 fui à reeleição, nós consolidamos o bom trabalho que nós fizemos. Por quê? Porque fui o vereador mais votado.
E trabalhamos tanto naquele segundo mandato que tive o crédito, a credibilidade da população de Rio do Sul para ser prefeito. Então, se eventualmente for reconduzido, como pré-eleição ainda falando, numa eventual reeleição, vamos cumprir os 4 anos de mandato. Talvez nunca tenha falado sobre isso em um local publicamente, mas até para deixar claro, porque sei que a oposição ventila isso para nos enfraquecer, e aqui eu quero deixar registrado isso. Não tem condição nenhuma de em 2022 eu eventualmente sair do mandato. Já pensou, Guilherme? Com tudo que a gente ainda tem para fazer, começar a construir o ginásio, fazer a ponte do Buda com o Canoas, Canoas com o Buda, entrando em Rio do Sul, ter um novo acesso na região sudoeste, terminar algumas ligações estratégicas, lutar para ligar a Aurora ao Trevo de Laurentino. Tenho o sonho de fazer um novo acesso da cidade de Rio do Sul, no bairro Barra do Trombudo. Aquele acesso é feio, nós queremos fazer um negócio grande ali. Em 1 ano e 4 meses eu tenho que me desincompatibilizar, isso está descartado completamente. Quem transita pela cidade consegue observar o grande volume de obras que estão acontecendo aqui no município, e eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é a mais importante, aquela que o senhor tem um carinho mais especial? Além da estrada Blumenau, e saindo um pouco, mas eu penso que o projeto de maior impacto de desenvolvimento social e que transforma a vida das pessoas é a creche central, por tudo que ela tem na sua concepção. Primeiro que ali no passado tinha um presídio. Terreno há anos abandonado, uma área nobre. Fui motivado para leiloar o imóvel, para trocar por outras obras, enfim. Temos uma demanda central dos trabalhadores do comércio, principalmente do comércio e dos serviços, dos consultórios, dos escritórios, dos estabelecimentos comerciais, de pais e mães que precisam pôr os seus filhos numa creche pública por não terem dinheiro para pagar no particular. E ali estamos ofertando 365 vagas. Será uma das maiores unidades de educação infantil, creche de 0 a 5 anos, de Santa Catarina. Estacionamento no subsolo, aproveitamos bem a estrutura edificante do imóvel, captação de água da chuva, captação de energia solar e detalhe, Guilherme, recursos próprios. Não tem investimento ali de financiamento, não tem recurso financiado em banco, não. Economia da nossa Secretaria de Educação, da redução dos cargos que lá também fizemos na educação, que nos permitiu guardar dinheiro e investir 3,5 milhões de reais aproximadamente ali. Então, assim, tem até uma frase do empresário de Rio do Sul que diz assim, onde no passado pessoas pagavam pena, no futuro a vida das pessoas vai valer a pena. E essa, sem dúvida, para mim é uma obra emblemática, que assim, me deixa até... me arrepio um pouco, porque é transformação de vidas para melhor, é oportunidade para pais e mães que trabalham, é uma área estratégica que demanda vagas, é uma obra toda padrão, com salas grandes, com solários grandes para as crianças pegarem sol, com trocadores, banheiros em todas as salas, elevador, enfim, fora da cota de enchente de 1983, o pé direito da obra. Então é uma obra na sua concepção estratégica e muito importante. Prefeito, eu já fiz essa pergunta para outros entrevistados aqui no programa 1 contra 1 e trago ela também para o senhor. Quem foi, na sua opinião, e gostaria muito que o senhor trouxesse uma resposta para a gente, o melhor prefeito que Rio do Sul já teve e quem foi o pior? Melhor Milton Obos, na minha leitura, e falo isso porque o plano de desenvolvimento que ele trouxe para a cidade de Rio do Sul revolucionou a cidade naquele período, As grandes avenidas, parques, praças elevados, o modelo de educação investido, o modelo de saúde investido. E Guilherme, estando hoje 3 anos e meio praticamente na prefeitura, se avaliar o pior prefeito, eles tenham talvez passado por as piores dificuldades, eles tenham passado pelas piores crises financeiras, mas eu tenho certeza de que todos deram o seu melhor. Talvez eu serei mais um que não tenho a coragem de apontar o dedo e falar que alguém foi o pior, porque eu tenho certeza que no seu interior buscou fazer o melhor, mas passou por momentos piores, passou por momentos complexos que não permitiu talvez fazer um trabalho melhor ou como gostaria. Tá certo, vamos então para o nosso Pinga Fogo. Como o senhor já conhece, nós citaremos aqui um nome, uma palavra, uma instituição, um fato, e o senhor responde com uma palavra também ou uma frase curta com realmente o seu sentimento em relação à palavra que for citada, ok? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Jair Bolsonaro. Esperança.
Dilma Rousseff. Decepção. MDB. É um bom partido na história do Brasil. PSD, seu partido. Esperança. PSDB. Oportunidade que nos deu. Governador Carlos Moisés. De momento, decepção. Deputado Milton Obos. Um espelho. Empresário Marcos Viel. Um líder. Vereador Nando. Um líder comunitário. Ex-prefeito Garibaldi Antônio Airoso. Respeito. Jean de Lis. Companheiro da JCI. Giovanni Nascimento. Servidor de carreira da Câmara por 29 anos. Doutor Paulo Cunha. Um querido, um amigo, uma pessoa incrível. Clovis Hoffmann. Meu fã. Um sonho de vida. Mudar para melhor a vida das pessoas. Prefeito, cite uma qualidade sua. Trabalho, transparência, enfim, trabalho. E um defeito. Teimoso. Um político que serve de inspiração para o senhor. Milton Obos. E um político que o senhor não se espelha. Lula. Município de Rio do Sul. Capital de oportunidades. Quero continuar prefeito para... Continuar desenvolvendo a nossa cidade de Rio do Sul, resolvendo problemas crônicos, históricos que ainda temos, mas continuar focado no que nós temos com muita clareza e muita objetividade, que é um grande plano de ação, um plano de governo que está sendo posto em prática, que, diga-se de passagem, chegará ao final da gestão com mais de 90% do que foi escrito cumprido. É continuar nessa linha. Tá certo, e assim nós terminamos o programa Um Contra Um hoje com o prefeito José Tomé, aqui da cidade de Rio do Sul, pré-candidato à reeleição pelo PSD. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no programa Um Contra Um. Eu que agradeço, foi um privilégio, um programa de grande credibilidade, você está inovando, né, e merece o nosso respeito e a nossa admiração. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. Muito em breve nós voltamos com mais um programa Um Contra Um, trazendo pré-candidatos, personalidades relevantes aqui do nosso Alto Vale. Até lá!